O Estado do Rio concedeu 185 bilhões de reais em benefícios fiscais entre 2007 e 2015. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado. As isenções podem ter contribuído, segundo o TCE, para a crise financeira que o Estado atravessa hoje. Se, por um lado, os benefícios servem como atrativo para empresas que geram empregos e receita, por outro, reduzem a arrecadação de impostos. Aqui na LERJ, deputados criticam a medida e cobram mais transparência nos contratos feitos pelo governo. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação da LERJ, e Jorge Eduardo Salles, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Obrigada pela presença dos senhores, bem-vindos. Como eu disse no início, são 185 bilhões em benefícios. Mas o que representa esse número, deputado? Olha, é o somatório de 9 anos, que o tribunal fez, colhendo os dados da própria Secretaria de Fazenda, num conceito da soma de benefício e incentivo. Benefício é aquilo que o governador ordena, define nas suas propostas orçamentárias como política de desenvolvimento. Então, se você quer atrair uma indústria para o polo metal mecânico do sul fluminense, você está dando um incentivo fiscal. A vocação desse incentivo é industrializar a região, gerar emprego e gerar renda e aumentar a cadeia produtiva na região. Tem outras empresas que não estão nessa categoria, está na categoria do benefício, que visa mais um equilíbrio do sistema como um todo. E não tem uma tese vocacional, pode estar em qualquer lugar, pode estar na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, etc. Então, o somatório disso tudo, ao longo de 9 anos, chega a esse montante de aproximadamente 148 bilhões. 185, deputado. 185 bilhões. Mas esse não é o número real, que o Estado deixa de arrecadar. O número real, segundo o demonstrativo nas contas de 2015 apresentado pela Fazenda, está na ordem de 47 bilhões de reais em 9 anos. Sendo que em 2015 foi em torno de 9 bilhões de reais. E o projetado para 2017, 2018 e 2019, na média, são 11 bilhões de reais, o acumulado de todos os benefícios já concedidos. Agora, Jorge, explica um pouco, essa questão é difícil mesmo de entender. Se foram concedidos benefícios de 185 bilhões, por que o governo deixou de arrecadar 47 bilhões? Qual é a diferença aí? A diferença é que existem vários mecanismos que podem ser utilizados para se conceder um benefício ou incentivo fiscal. Por exemplo, o governo pode conceder uma isenção. Ele pode conceder um crédito presumido, ele pode conceder um diferimento. Se tratando de benefícios fiscais, também existem mecanismos voltados para o próprio tratamento do imposto, como a suspensão. Então, por exemplo, suspensão e diferimento, em tese, não são renúncias fiscais. O diferimento, ele só posterga o recolhimento do imposto. Então, naquele número grande de 185 bilhões, estão também os diferimentos. Me dá um exemplo para eu entender melhor. Por exemplo, uma indústria que se instala lá, o exemplo que o deputado deu, a indústria que instalou no polo metal mecânico aqui no sul fluminense. Ela obteve do governo um benefício de diferir o ICMS que ela pagaria neste momento para daqui a 3 anos. Então, na verdade, não é que ela vai deixar de pagar, ela vai pagar após 3 anos. Sim, mas aí ela vai pagar por esses 3 anos que ela deixou de pagar. Justamente. Então, assim, a carga, ao final desse benefício, ela vai ser a mesma. Ele só postergou, adiou o pagamento de um tributo que seria pago no início. Então,
No caso, qual seria a vantagem? A empresa está no momento de grande investimento, precisa de caixa e não vai ter que dispor daquele dinheiro do ICMS no momento para fazê-lo. E quando ela estiver mais estabelecida, ela compensa. Exatamente. Então, em tese, eu estou falando em tese porque depende muito do prazo do diferimento. Né? Existem casos de diferimento para nunca. Né? Ele difere para não pagar nunca. Então, isso, na verdade, é uma isenção travestida de diferimento. E, nesse caso, seria uma... E não conta como isenção? Não, ou aí conta. Como é diferimento, a fazenda, naquele número, naquelas deduções, então, retornando, nós temos 185 bilhões e aí, nesse cálculo, a fazenda vai deduzindo os diferimentos, as suspensões, que é aquele benefício que é dado quando a mercadoria sai, mas vai voltar, por exemplo, sai para uma exposição e volta, sai para um depósito e volta. Então, ela sai com suspensão, depois ela volta. Na verdade, não é para incidir o imposto de fato. Então, a suspensão, o diferimento, que são os mais óbvios, e, em maior medida, até, a isenção concedida no meio da cadeia econômica. O ICMS é plurifásico, então ele vai incidindo desde a indústria até o varejo, passando por múltiplos agentes, múltiplos contribuintes. Então, a regra geral é que esse ICMS vá sendo recolhido gradativamente conforme a cadeia econômica segue, para que no final a carga total seja igual ao preço final multiplicado pela alíquota do ICMS. Essa é a regra. Quando é concedida uma isenção no meio da cadeia econômica, embora aquele contribuinte não recolha o ICMS, no final a carga é a mesma, né? Porque não há o efeito de redução da carga tributária final. Esse é um fenômeno que acontece em qualquer imposto plurifásico, né? Só que, então, esse valor de fato tem que ser reduzido. Então, a questão da redução entre o benefício concedido, 185 bilhões, e a renúncia efetiva, 47 bilhões, ela é válida, ela é de fato necessária. É necessário que seja feito esse cálculo. O que se critica, o que o tribunal critica, é a forma como ele está sendo feito e os números que estão sendo usados para isso. Deputado, qual é o critério para conceder esses benefícios, essas isenções? Olha, o critério, no meu entendimento, em grande parte, é a falta de critério. Né? Por quê? Porque quando você define que quer desenvolver uma região e vai conceder um incentivo fiscal para uma indústria, né, você vai precisar medir ao longo dos anos se aqueles empregos gerados, propostos, realmente estão acontecendo, se o aumento da renda da população está aumentando, se a cadeia produtiva, né, porque quando você gera uma indústria, você torna uma cadeia produtiva, porque um fornece uma coisa, outro fornece outra. Se a cadeia produtiva está fazendo com que a arrecadação do ICMS, não especificamente da indústria, mas da cadeia produtiva, é substancial, né? Então, o Estado não tem metodologia, e eu diria para você que nem o Estado, nem o Brasil tem metodologia para medir esse tipo de incentivo. Porque, em tese, quando você dá incentivos, benefícios, o somatório deles tinha que fazer com que teu produto interno bruto crescesse. Tinha que fazer com que o consumidor final pagasse menos pelo produto. Por via de consequência, a inflação baixasse. Aí eu pergunto... Mas a gente não sabe se isso está acontecendo. Não, os indicadores, pelo menos em 2016, são exatamente contrários a isso. Porque você está previsto pelos economistas que o Brasil, em 2016, vai ter um PIB negativo de menos 3,3%. E o PIB do Estado está previsto ser negativo, por esses mesmos economistas, de 3,6%. Quer dizer, nós vamos cair mais que a média nacional. E a inflação no Estado do Rio de Janeiro tem sido, historicamente, superior à média da inflação nacional. Então, por exemplo, e por via de consequência, eu posso admitir o quê? Que o preço final do consumidor
não diminuiu. Recentemente, em termos de Brasil, o que aconteceu? Foi anunciado de forma gigantesca uma pequena redução que a Petrobras daria no preço do diesel e da gasolina, né? Todo mundo... Chegou na bomba, o preço subiu. Que isso reduziria na bomba algo como 2 a 3%. O resultado qual foi? Aumentou na bomba, porque as distribuidoras e os vendedores resolveram aumentar as suas margens. Quer dizer, né? Então, se você não tem esse processo de aferição, essa política ela fica muito prejudicada. E atrás disso tudo tem uma grande guerra fiscal no Brasil, que fomenta cada vez mais essa política que está se tornando, nessa crise, no meu entendimento, uma política suicida. Isso é uma coisa também que eu queria perguntar para o Jorge. Como eu falei lá no início, o TCE, com as auditorias que fez, concorda que essa política de benefícios fiscais pode ter contribuído para a crise do Rio? Olha, as auditorias tiveram o objetivo de verificar se nós poderíamos responder essa pergunta. Porque para a gente responder essa pergunta com a certeza que a sociedade merece... Tem que levantar todos os números. Exatamente. Os números eles tinham que ser muito fidedignos, ou o mais fidedignos possível, dentro da razoabilidade. E o que vocês encontraram? Nós encontramos a total falta de controle. Todos os controles, não chega a ser uma desídia, não dá para se chegar nesse ponto, mas todos os controles que foram implementados para tentar mensurar esses impactos, que já seria o ponto de partida para depois nós podemos avaliar se o retorno social foi condizente com o investimento que foi feito em renúncia, né? Os controles são muito falhos e continuam falhos até hoje. O principal deles, que foi uma obrigação acessória criada, foi criada em 2008. E entre esse desenvolvimento, entre a criação enfim, até hoje ela não serve como uma base fidedigna de informação. Esses números, 185 bilhões, 47 bilhões, são números que foram retirados da base dessa obrigação acessória, que é o DUB. Só que nós sabemos que ela não retrata o universo dos benefícios. O DUB é o documento de utilização do benefício. Do benefício, que ele foi criado para atender, inclusive, a demanda... Pela Secretaria de Fazenda. Pela Secretaria de Fazenda, no intuito de buscar quantificar aquilo que não era quantificado, até para ter algum controle. Justo. Então, só que não é a Fazenda que lança esses dados. Estes dados, os próprios beneficiários, as empresas é que informam. E muitas vezes não informam. E quando informam, podem estar informando de uma forma subdimensionada. Claro. A gente vai para um intervalo rapidinho, a Alerj Debate volta já já.